Uma necessidade. A liberdade de expressão é uma necessidade para a construção da nação, para a construção da cidadania, para a construção de uma nova variável histórica. Então, é uma necessidade. Agora, que não se entenda a liberdade de expressão como normalmente se entende. Quer dizer, a liberdade de expressão tem sido entendida de uma maneira um pouco, como é que eu diria, um pouco tendenciosa. Então, liberdade de expressão, quem pode ter um jornal, quem pode ter um canal de televisão, etc., são aquelas pessoas que detêm o capital. Então, os que detêm o capital têm voz. Os outros não têm voz. Nesse momento no Brasil, do ponto de vista da mídia, não tem mesmo. Porque nós tínhamos, há alguns anos atrás, não tão poucos, um jornal chamado Última Hora, que era efetivamente um contraponto para essa imprensa governista, digamos assim, né? Independente de quem está no governo, não é partidária, é governista, é diferente. E hoje nós não temos nem isso. Eu não estou me referindo, obviamente, aos jornais que representam os grupos de esquerda. Esses também andam meio desaparecidos. Mas existiram muitos, mas eu não posso afirmar, em hipótese alguma, que esses jornais sejam a voz dessa minoria sofrida do povo brasileiro. Eles são a voz de um segmento dessa minoria sofrida que tem condições de participar, que tem condições de entender, etc. Mas não posso dizer, não, então o jornal Movimento era a voz da minoria. Não era. Defendia aquilo que era necessário para a construção de um país mais igualitário? Sim. Mas já a Última Hora, por que eu estou falando que Última Hora é assim? Porque a Última Hora era um jornal que era lido pelos operários, e eles é que estavam no jornal. As colunas sindicais todas do Última Hora eram colunas que ajudavam o movimento sindical. Era bastante interessante. Então, isso é uma coisa. Outra coisa são os jornais de esquerda, que eu acho que também que temos que ter, que é extremamente importante, mas temos tido muito pouco. Então, retomando, a minha posição não é a posição liberal de que a liberdade de expressão, por exemplo, então, na Venezuela, não tem liberdade de expressão porque os jornais que são mais ligados à oligarquia tradicional têm sido penalizados, etc., né? Bom, os outros jornais, menos. A mesma coisa na Argentina. Quer dizer, então, quando você tem um governo que tem um ponto de vista sobre a realidade, que procura abarcar aqueles que precisam mais, né? Aqueles que estão ainda excluídos, você sempre terá alguém dizendo que foi cessada a liberdade de expressão. Por quê? Porque está se colocando algum empecilho no caminho da divulgação do pensamento único. É isso. Então, a liberdade de expressão seria você ter condições de acesso à mídia por todas as camadas sociais. Então, você teria que ter televisão, que fosse eu vou falar a voz do povo, mas entre aspas, porque não é exatamente a expressão mais científica no caso. Você teria que ter jornais, esses que estão aí, e mais os outros. Só que você só tem esses que estão aí. Como é que você vai montar um jornal? Eu me lembro que uma vez, um aluno meu do primeiro ano, que era da pastoral, etc., faz tempo isso, ele resolveu, esqueci o nome dele, que injustiça, um menino, Rubens, chama-se Rubens. Ele resolveu fazer um vídeo a partir do que era a atividade da disciplina, a partir do poema Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Fez um belíssimo trabalho, por sinal. E aí ele era pobre, morava lá na Zona Leste,
o grupo dele não tinha dinheiro também, naquele tempo tudo era muito difícil, então eles tiveram que ir atrás de alguém que emprestasse a máquina, a alguma ilha de edição, enfim, etc, etc, etc. E quando ele apresentou o trabalho, eu me lembro muito disso, que acho que foi uma das aulas mais bonitas que eu vi, que não foi dada por mim, foi dada por ele. Ele foi contando tudo que eles tinham tido que fazer para produzir aquele vídeo. E de como efetivamente é impossível para essa camada da população que não tem isso à disposição, fazer alguma coisa que mostre a sua voz.